Que bom estar na presença de Deus, não é verdade? Não é bom? É muito bom. A gente podia ficar aqui cantando, e louvando, e adorando. E eu tenho alguns avisos para dar, mas eu vou fazer isso no final. Não me deixe esquecer, não. Mas eu quero ir direto à palavra, compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração já há alguns dias. E hoje eu tive o privilégio de ministrar essa palavra no culto das 8, no culto das 10h30, e agora também, se o Senhor me permitir. E o interessante é que, apesar da palavra ser a mesma, cada culto é uma experiência completamente diferente, não é? Então, se você veio de manhã, você vai ouvir uma palavra nova em nome de Jesus, amém? Porque a palavra do Senhor se renova na nossa vida. Tem a ver com rupturas que nós precisamos fazer. Rupturas que nós precisamos fazer para vivenciar o extraordinário de Deus na nossa vida. Não é? E não é porque a ação de Deus está condicionada a isso. Não. É porque Deus é livre. Deus sempre age livremente. A questão é que se eu não faço essas rupturas que são necessárias, eu não consigo perceber o agir de Deus. Entende? Se eu não me disponho a viver essas rupturas extraordinárias, se eu não tenho coragem de tomar decisões definitivas a respeito da minha vida com Deus, eu é que perco a percepção do que Deus está fazendo e do que Deus está movendo. Fala com o teu irmão assim: Deus age o tempo inteiro. Fala para ele. Deus age o tempo inteiro. Nós é que às vezes não percebemos, entendeu? Nós é que às vezes queremos dar o nosso jeitinho, nós queremos dar a nossa ajuda, e Deus não precisa da nossa ajuda. Amém, irmãos? Deus não precisa da nossa ajuda. Com isso, eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, a partir do verso 1. Mateus, capítulo 14, a partir do verso 1. Mateus 14, verso 1. Amém? Diz assim: por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse aos que serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazido a cabeça num prato e dada à jovem, que levou sua mãe. Então vieram os discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, depois foram e anunciaram a Jesus. Versículo 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade e seguiam por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se dela, curou seus enfermos. À caída da tarde vieram os discípulos e disseram: Jesus, o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, a multidão, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes.
Então ele disse, trazei-mos, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a terra, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e este às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe nessa noite. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já tomou uma decisão que implicou deixar coisas para trás que fizeram parte da sua vida durante um período, mas que você entendeu que para alcançar outros níveis da sua vida você tinha que deixar aquelas coisas para trás? Alguém lembra de alguma situação assim? Lembra? Lembra ou não? Lembra? Quando a gente vai mudar de casa, a gente tem sempre essa experiência, né? Quando você vai, eu sou perito em mudança, né? Não, mais ou menos, né? Mas a gente muda muito, né? Então, na medida que a gente vai mudar de uma casa para outra, a gente decide o que leva e o que fica. Das dicas é o seguinte: uma coisa que está guardada por mais de um ano, sem você tocar nela, você joga, bom, a menos que seja uma coisa assim que você quer guardar de relíquia, né, de lembrança, pode jogar fora, porque se passou um ano, você não usou, né, pode ser útil para alguém. E na vida é sempre assim. A gente tem que ter coragem de deixar algumas coisas para trás, que às vezes elas podem até ter sido preciosas durante o período, mas que não dá mais. Não dá mais. Eu soube de uma história de um garoto lá no interior de Minas, filho de um amigo pastor, que ele tinha um hábito de dormir com uma coberta, né, um cobertor. Só que era um agarramento com aquele cobertor, né, e não largava aquele cobertor para nada. Aí os pais dele foram lá e cortaram o cobertor no meio, né? Tem alguém agarrado com cobertor aqui, que tem um cobertor de estimação? Tem? Não. Aí depois cortou no meio de novo. E no meio de novo, porque ficava sujo aquele negócio, aquele cobertor para lá, e sabe aquela coisa que vai na boca, nojento, né? E aí foi cortando até que o cobertor ficou um negocinho desse tamanho assim, não tinha mais graça carregar, né? Às vezes a gente precisa fazer cortes assim na nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre rupturas que são essenciais na nossa vida. E a história a história de Herodes e a experiência de Jesus, a resposta de Jesus a essa história, vão dar para a gente alguns princípios fundamentais. A primeira coisa é que você não foi chamado para agradar a ninguém, a não ser o Senhor. Amém? Quantos querem agradar o Senhor aqui? É muito perigoso viver da expectativa dos outros, né? Na parte da manhã eu gastei muito tempo nessa primeira parte, então eu quero te convidar a ouvir o sermão da manhã depois, que eu vou ser mais rápido nessa primeira parte aqui hoje à noite, e vou gastar mais tempo na segunda parte. Mas a primeira parte Herodes lida com Herodias, aquela mulher dança ali na sua festa de aniversário, e ele tem a expectativa de agradar Herodias. E ele diz assim: me pede o que você quiser, que eu vou fazer. E ela faz um pedido insano, absurdo, imoral, inconsequente. Ela pede a morte de João Batista. Sempre que a gente destoa o nosso coração das expectativas de Deus para nós estamos correndo risco. Eu posso até atender a expectativa da minha esposa, do meu filho, da igreja, dos meus amigos, desde que elas coincidam com a expectativa de Deus ao meu respeito. E a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são mais altos, ou seja, as expectativas de Deus são sempre mais altas. Mas é muito perigoso você ficar vivendo de expectativas irreais, de expectativas que nunca vão acontecer. Às vezes a gente fica adiando projetos na nossa vida, porque a gente diz assim: se isso aqui acontecer, então eu vou entender que é sinal de Deus, e aí eu vou dar um passo. Se aquilo ali acontecer, então eu vou entender que é para eu andar, e eu vou dar um passo. Não é assim. Porque Deus não está obrigado a atender às nossas expectativas. E há coisas que são pura e verdadeira vontade de Deus, mas que não vêm acompanhado desses sinais que a gente quer. Na verdade, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e a ler os sinais que Deus manda. A vida mais miserável que pode existir é essa vida vivida para atender expectativas que não correspondem ao propósito de Deus.
E os mais cruéis em fazer isso somos nós mesmos. Nós mesmos colocamos expectativas sobre a nossa vida que muitas vezes são impraticáveis. Impraticáveis. Isso acontece quando a gente, por exemplo, idealiza o tipo de esposa que vai ter, não é? O tipo de marido que vai ter para as mulheres, e nunca acha, porque ele só existe na sua cabeça. Né? Nunca vai achar mesmo, porque só existe aí no seu coração e na sua cabeça. Espera o emprego perfeito, a situação perfeita para você realizar a sua empresa, a igreja perfeita para você crescer espiritualmente. Isso nunca vai acontecer, porque não existem coisas que nascem prontas, acabadas, definidas. Tudo se constrói aos poucos, no tempo, num processo, de acordo com a revelação de Deus. Então a primeira coisa que eu preciso romper é com essa tentação de viver fazendo média. Não é para virar grosso, né? Não é para virar mal educado. Não é isso. Mas eu primeiro atendo à expectativa de Deus a meu respeito. Amém, queridos? Fala com o meu irmão assim, eu gosto muito de você. Fala com ele, gosto muito de você. Mas o que Deus pensa é mais importante. Fala para ele. Mas não dá para usar isso como desculpa, não. Não é? Porque uma vez eu fui chamar a atenção de uma pessoa e ela toda errada virou para mim e falou assim: antes importa obedecer a Deus do que os homens. Vontade de arrumar um espelho e colocar na frente assim. Não é esse negócio do Deus que fala contigo, uma revelação que só serve para você, que não tem respaldo na palavra, que não tem respaldo na Bíblia, que não tem respaldo no que Deus, na vida de Jesus, não. A revelação de Deus a nosso respeito encontra eco na vida de Jesus, na palavra de Jesus, na palavra revelada, e ela é a norteadora disso. A segunda ruptura que a gente tem que fazer é ter cuidado com as pessoas que estão à nossa volta, com as pessoas que nos influenciam, com as pessoas que a gente coloca no meio da sala para dançar. Eu estava conversando com os irmãos aqui hoje de manhã, que o dia que Deus falou comigo essa palavra, eu fiquei me perguntando que tipo de gente pede a cabeça de um profeta num prato. Que tipo de gente pede a cabeça de um profeta num prato? Você já parou para pensar que coisa cruel, absurda? E vim de uma moça que devia ter seus 20 e poucos anos, tem nada na cabeça dessa mulher, doida, varrida. Mas tem problema ela ser doida? Não. O pior é ela estar no meio da festa de Herodes. O pior é ela estar no lugar central da festa, no centro das atenções. O pior é ela ter, durante alguns minutos, a oportunidade de decidir o futuro da família de Herodes por inteiro. A gente precisa... Obrigado, Gustavo. A gente precisa ter clareza de quem são as pessoas que recebem lugar de influência na nossa vida. Porque Herodes podia ter dormido sem essa. Mas ele colocou uma mulher vil no centro da sua festa. A Bíblia diz assim: não imponhas a mão precipitadamente sobre ninguém. Às vezes a gente se engana com carisma. Sabe? Sabe o que é carisma? Uma outra tradução de carisma é charme. Às vezes a gente se engana com o approach, com a chegada, com o charme da pessoa. E acha que a aparência fala de conteúdo, fala de essência. E daqui a pouco você está colocando essa pessoa para dentro da sua casa. Daqui a pouco essa pessoa está... E não é para você ganhar essa pessoa para Jesus, porque isso você pode fazer com qualquer um. Se você é a influência, glória a Deus, Jesus andou com prostitutas, publicando. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é o inverso. Quando você coloca pessoas na sua vida que direcionam você, que influenciam você, que determinam as suas decisões, mas essa pessoa é uma pessoa sem caráter. Ela não tem a base da vida dela firmada em Jesus. Qual o resultado disso? O que vai acontecer? Fala comigo assim: tragédia.
tragédia. Você não pode esperar outra coisa a não ser tragédia. Então, a gente não precisa ser seletivo para escolher quem a gente vai ganhar para Jesus, não. A gente não precisa ser seletivo para a gente escolher quem nós vamos influenciar, também não. Porque a Bíblia fala que Jesus, o semeador, saiu a semear e semeou na rua, semeou no campo, semeou em tudo quanto é lugar. Paulo diz assim, prega a palavra, a tempo e fora de tempo. O que eu tenho que selecionar bem é quem exerce influência sobre a minha vida. Isso não tem a ver só com as pessoas que a gente anda, isso tem a ver com as coisas que a gente assiste, com os lugares que a gente frequenta, com o tipo de música que a gente ouve. Entendeu? Às vezes você fica se alimentando de lixo e não sabe por que você está triste. Mas só ouve lixo o dia inteiro. Você não sabe o que os caras estão cantando, mas as músicas deles foram geradas no inferno. Entendeu? E aí você fica se alimentando desse lixo. Vai para a televisão e fica assistindo lixo. Você já experimentou comer lixo? E passar bem? Não tem jeito. Então eu tenho que fazer uma ruptura com isso. Ou eu ando na luz, ou eu ando nas trevas. Não dá para ficar no meio do caminho. Você pode até estar andando na luz e se sentir fraco. Você pode estar até andando na luz e ter situações na sua vida que você diz assim, Paulo fala isso, eu tenho uma luta constante, eu quero viver uma vida nova, mas o velho homem fica... Isso é da vida cristã, é isso mesmo. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que você não pode ficar titubeando entre dois pensamentos, entre duas atitudes. Agora eu sou de Jesus, vou firmar, agora eu estou nem aí. Não, não pode. Não, eu sou de Jesus, mas não tem nada a ver. Né? O pessoal diz que tem um demônio chamado nada a ver, né? Já ouviram falar dele? Nunca vi ninguém expulsar e o demônio falar, não, nunca vi isso, né? Mas o pessoal não tem nada a ver, nem nada a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Você é resultado daquilo que você se alimenta, daquilo que te influencia. E às vezes, parece uma dança inocente. Você pode imaginar a filha de Herodias dançando, rebolando na frente de Herodes? Como pode ser uma festinha à toa. Mas acaba em morte. Porque você chamou gente errada para estar no meio da tua sala. Eu preciso romper com isso. A terceira ruptura que a gente precisa fazer é de não ser cúmplice de decisão de morte. Não é? Ela pede a cabeça, Herodes tinha prometido, mas tudo tem limite. Tudo tem limite. Ele podia dizer para ela assim, tu está maluca. Eu vou levantar a mão contra o profeta de Deus? Não. Ele ficou com medo. Porque o ego dele, inflado, não podia, eu, rei, voltar atrás. Claro que pode voltar atrás. Você nunca voltou atrás na vida, não? Nunca estava indo rápido, aí você dá uma paradinha e recua? Claro. Tem um princípio que se chama assim, ó, vida e morte. Ninguém vai chegar à beira do abismo e vai continuar andando porque decidiu que ia andar. Se chegou na beira do abismo, viu que é abismo, diz assim, ai Jesus, ainda bem que eu vi. Volta, recua. Não seja cúmplice, não tenha vínculo com situações que vão gerar morte para a sua vida. E sabe, às vezes essas situações são mais simples que a gente imagina. Às vezes essa situação é uma mesa de fofoca. Entendeu? Uma mesa de fofoca. De maledicência. Você senta numa mesa e o pessoal está descendo a lenha. E não é no diabo, é no irmão. É no seu amigo, é em alguém que você conhece. E você fica constrangido. Você diz assim, puxa vida, eu não devia estar aqui. E tal, não sei o quê. Mas daqui a pouco você tem que começar a concordar. Porque ou você sai ou você participa da conversa. E daqui a pouco você está participando de uma conversa de morte. Que vai gerar morte. Sem você imaginar alguém dali, porque todo fofoqueiro fofoca a respeito dos outros e da sua vida, do amigo dele também. Porque todo fofoqueiro fala assim, ó, eu ouvi isso de alguém, mas não conta para ninguém, tá bom? Estou contando só para você, porque você é da minha confiança.
Abre o olho. Tu é o próximo. Não é? Há outras situações de morte. Há outras situações de morte além da maledicência. A promiscuidade, a soberba, a arrogância. Eu tenho que romper com isso. A omissão de ver o errado e não se posicionar. Sabe, às vezes quem está ali é débil na fé, é mais fraco na fé, precisa que você se posicione, está esperando uma posição sua. Esse é o lado triste dessa história, que Herodes ensina a gente às avessas. Ele é o exemplo do que a gente não deve fazer. Mas tem uma coisa a mais. Essas são as rupturas em relação a coisas negativas que eu preciso fazer. Mas há outras rupturas que têm a ver com a vida que eu vejo com Jesus a partir desse distanciamento dessa vida de pecado. E aí a gente caminha para a segunda parte do texto. A segunda parte do texto é quando Jesus, procurando um lugar para se refugiar, para assimilar a morte de João, encontra com a multidão faminta. Faminta. E tem compaixão dela. Se compadece dela. Eu tenho que romper com uma vida de insensibilidade e começar a deixar-me tocar pela vida das pessoas que estão à minha volta. Porque essa situação, que muitas vezes parece uma situação ruim, pode se transformar num lugar de bênção e de milagre. É interessante que Jesus chega cansado, triste com a notícia da morte de João, mas ele olha para aquela multidão, ele se compadece da multidão e ele decide abençoar aquela multidão. E ele pergunta, os discípulos chegam e dizem assim: Jesus, vamos liberar o pessoal, porque já está tarde, não tem o que comer, só tem 5 pães e 2 peixes. Jesus diz assim: me dá isso aí. E ora, abençoa, e acontece uma multiplicação extraordinária naquele dia. Porque quando eu rompo com a insensibilidade, eu participo do mover de Deus, da provisão de Deus. Quando eu me torno sensível às pessoas, ao ambiente que está à minha volta, eu me torno propício ao agir sobrenatural, extraordinário de Deus. Amém, queridos? Você está entendendo o que eu estou dizendo? A gente aprende com Jesus isso. A deixar de ser insensível e deixar ser permeável, tocado pela presença, pelo poder, pela graça dele. Quantas vezes você já chegou aqui na igreja, cansado, ou na célula, cansado, você nem queria ir lá. Eu vou perguntar, mas não precisa levantar a mão. Quem pensou 10 vezes antes de vir para o culto hoje? Disse assim: Jesus, não vou lá não. Essa chuva, acabou o horário de verão, a sensação que o dia foi cumprido, vou dormir. Aí você pensa, repensa, aí chega aqui, mas de repente você começa a perceber que tem uma unção no lugar. Tem uma unção no ambiente. E aí você começa a se conectar com essa unção. E daqui a pouco você está tendo uma palavra para uma situação que você precisava há muito tempo. Deus toca numa ferida, Deus derrama bálsamo sobre você, acontece cura, acontecem milagres. Porque você decidiu romper com a apatia e abriu-se ao mover sobrenatural de Deus. Amém, queridos? Então a gente precisa romper com a apatia e conectar-se ao que Deus está fazendo. Fala com o teu irmão assim, conecta com o que Deus está fazendo. Fala com ele, conecte-se com o que Deus está fazendo. Não tem senha, fala com ele. Não tem senha, a senha é Jesus, só isso. Jesus, você escreve assim, Jesus e pronto, conectou. E não fica caindo na conexão, entendeu? É só você manter firme o coração e você vai ver as obras de Deus, você vai perceber que Deus continua fazendo extraordinário. A segunda coisa desse segundo bloco tem a ver com uma realidade que afeta muita gente. O medo. Quem já teve medo aqui? Medo. Medo de decidir.
Quem é casado aqui, não precisa levantar a mão, que na véspera do casamento bateu aquele medo, diz assim, ai Jesus, né? Será que eu estou fazendo a coisa certa? E não era dúvida, era medo. Medo porque você não sabia do que ia acontecer. Medo porque é uma situação sobre a qual você não tem controle. Medo. Nas vésperas do parto da nossa filha, da Isabela, a gente foi acometido de tanto medo, uma situação, uma seta do inferno que foi lançada contra a gente, que disparou medo no nosso coração. Foi tão difícil aquele dia que antecedeu o nascimento da nossa filha. Mas é interessante que o texto diz, né, no versículo 22, que Jesus deixou os discípulos irem e ficou no monte para orar. E lá do monte, Jesus viu que os discípulos estavam no meio de uma tempestade, sendo agitados para lá e para cá. E aí Jesus vem andando sobre o mar. Os discípulos pensam que é um fantasma, começam a gritar. E aí Jesus fala alguma coisa, Pedro diz assim, é Jesus, e já sai andando. Daqui a pouco ele olha para o vento de novo e começa a afundar. E Jesus pega na mão de Pedro e diz assim, homem de pequena fé, por que vocês duvidaram? Nós somos chamados a romper com o medo e encher o nosso coração de convicção e certeza de que o nosso Deus é maior do que a morte, o nosso Deus é maior do que o mar, o nosso Deus é maior do que as nossas próprias fragilidades. Porque o que está acontecendo aqui é isso. Os discípulos estão chocados com a morte de João. Mas Jesus continua fazendo milagre. Os discípulos estão chocados com a morte de João. Mas Jesus continua andando sobre o mar na direção deles. Posso te dizer uma coisa muito cara? A presença de Jesus na tua vida não vai te livrar de lutas. Ou seja, não vai impedir que você passe por lutas. Mas quando você resolve romper com medo, você vai perceber o poder de Jesus sobre as lutas e sobre a morte. Por isso que a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E aí esse texto é chave porque a gente acha que essa fé que vence o medo tem a ver com alguma coisa que eu desenvolvo. Tem alguma coisa que eu, que eu provoco. Um nível de espiritualidade tal que eu ganhei uma fé que lança fora todo o medo. Não é isso. A Bíblia não diz que é a fé que lança fora o medo. A Bíblia diz que é o amor. O que me faz não ter medo é a presença de Jesus. É a convicção no caráter de Jesus. Quem tem filho pequeno aqui sabe aquela coisa que dá uma determinada hora da noite, eles chegam na cama da gente. Quem tem filho nessa idade ainda? Né? Tem filho que eles chegam lá, e eles vão crescendo, né? A minha menor, ela não vai só para a cama, ela joga as pernas para um lado, os braços para o outro, se esparrama na cama toda, né? Você tem filhos que fazem isso também? Tem, não é? E por que eles vão para a nossa cama e ficam assim, tudo à vontade? Porque eles têm certeza que estão protegidos pelo amor dos pais. É disso que a Bíblia está falando. O verdadeiro amor lança fora o medo. Eu tenho tanta convicção que Deus me ama, eu tenho tanta convicção que Deus está comigo, que eu não preciso temer o mal. Amém? Amém, queridos? Então a gente precisa dessa decisão. Da ruptura com o medo e a adesão e a fé a esse amor que vence toda dificuldade. Jesus foi à direção dos discípulos porque viu que eles estavam em aperto. Jesus está olhando para a gente. Ele está sempre vendo a nossa realidade. E Ele vem à nossa direção. Ele sabe do nosso despreparo, Ele sabe da nossa inabilidade. Mas Ele vence, Ele está à frente. Ele vem à nossa direção.
E a última ruptura tem a ver com a incredulidade. Se você começa essa reflexão lembrando que no início do texto o rei matou o homem de Deus, você diz assim: o que adiantou a fé de João Batista? O que adiantou a fé de João Batista? Jesus disse que ele era o maior dos profetas, mas agora ele está morto por um capricho de uma maluca. E nós já nos sentimos assim. Quando mesmo andando na presença de Deus, se entregando para Deus, de repente acontece uma coisa louca na nossa vida, que a gente diz assim: Senhor, onde é que o Senhor estava? Tem um filme e um livro, né, que fala muito sobre essa experiência da perda, e dessa que é o filme A Cabana, né, o livro A Cabana. Há momentos na vida que você tem que lidar com a perda, você tem que lidar com a dor, você tem que lidar com a angústia, que é a realidade que está lá presente na vida dos discípulos. Eles viram multiplicação de pães, eles viram Jesus andar sobre as águas, mas a ameaça da morte de João Batista continua presente. Mas é interessante que Jesus chega na cidade de Genezaré, e as pessoas, reconhecendo Jesus, trouxeram todos os enfermos, e eles foram curados. Ou seja, talvez, enquanto nós estamos nesse mundo, nós passaremos, talvez não, é certo, nós passaremos por muitas aflições. Mas as aflições não limitam Deus. As aflições não determinam até onde Deus pode ir. Porque o Deus que nós servimos continua sendo um Deus de milagres, apesar das nossas aflições. Entende? Pare de medir a Deus, ou o favor de Deus, pela quantidade de lutas que você tem. Porque nós vimos aqui, o maior dos profetas morreu decapitado. O nosso Messias morreu crucificado. Mas a nossa vida não se resume a essa existência terrena. As promessas de Deus sobre a nossa vida vão se cumprir. O diabo pode fazer o que ele quiser, mas nada muda o amor de Deus pela nossa vida. Nada muda o favor de Deus pela sua vida. Então não desista de crer. Fala com o teu irmão, não desista de crer. Fala para ele, continue crendo. Continue crendo. Mesmo que a situação pareça difícil, impossível, continue crendo. Mesmo que tenham matado algum João Batista perto de você, continue crendo. Porque quando Jesus chega, os milagres acontecem. O extraordinário se revela. Pastor, o que eu faço com esse tanto de princípio que eu já nem lembro mais? A sensação que eu tenho desse capítulo de Mateus são duas partes que não se conversam, que não se falam. Essa é a sensação que dá. Como é que você mistura multiplicação de pães, andar sobre as águas, curar todos os enfermos, com a dança da filha de Herodias, o pedido da cabeça de João, a cabeça de João chegando num prato? Como é que você mistura essas duas coisas? Como é que está aqui misturado no capítulo 14 de Mateus? Isso é um recado de Deus para nós, de que o mundo é mau mesmo. O mundo é mau e jaz no maligno. Mas nós não somos filhos dessa terra. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real. E as dores mais profundas da nossa existência não podem se comparar ao poder de Deus que sobrepuja todas elas. E Paulo resume isso dizendo o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça de Deus. Talvez você olhe para a sua vida e você diz assim: não tem jeito, pastor. Já cansei de dar murro em ponta de faca. Estou cansado de lutar. Eu
Começo a andar e daqui a pouco eu fraquejo. Parece que o pecado que habita em mim é mais forte do que eu. Não é não, querido. Não é não. Jesus tem provisão para você. Jesus vai multiplicar o pão na tua vida, o sustento, a graça, a força. Jesus é Senhor sobre o medo que te assola. E Jesus é poderoso para fazer o extraordinário sobre você. Como os discípulos, talvez você não consiga apagar a sua história. Você pode imaginar? Você já viveu uma tragédia? Eu já passei, no contexto da minha família, por algumas tragédias. Às vezes no gabinete pastoral a gente lida com a tragédia alheia do irmão. E há algumas tragédias que elas colam na mente da gente, igual aquelas músicas ruins da época de política. Que cola. Você não consegue esquecer. E às vezes o diabo faz isso. Ele fica jogando a sua história o tempo todo contra você. Ele fica jogando as suas mazelas o tempo todo contra você. Porque dá a impressão de que o mal é mais forte do que o bem. Mas Mateus deixa tudo juntinho. A tragédia e os sinais do reino. Para lembrar que quem tem a palavra final é o Senhor. É o Senhor. Então eu quero te convidar a ficar em pé. Coloque-se de pé. E seja muito honesto com você mesmo. Qual é a realidade da sua vida? Com o que você está lidando hoje? O que tem movido você mais? São as notícias do palácio? Da tragédia? Ou são as boas notícias das ruas, onde Jesus move e faz maravilhas? O que tem mexido com você? Você sabe que tem uma razão para a mídia explorar má notícia, não sabe? Eu ouvi dizer, e eu não tenho assim certeza absoluta disso, mas faz muito sentido, que a partir quem vai dizer isso é a neurociência, né? Que a notícia ruim, ela te coloca num estado de alerta. Entende? Quando você vê uma notícia ruim no jornal, você fica atento, porque a notícia ruim tem esse poder de provocar você. Por um senso de preservação, pode vir. Por um senso de preservação, entendeu? Por um instinto de preservação, uma notícia ruim te capta a sua atenção. Já a notícia boa, ao invés de captar a nossa atenção, ela nos deixa relaxados. Então é fácil você começar a ouvir a notícia boa e não continuar, porque você fica relaxado. Porque o seu organismo, o seu corpo funciona assim, não me ameaça. Então é por isso que a televisão, que os meios de comunicação exploram imagens fortes, chocantes, notícias, aqueles jornais sensacionalistas, porque aquilo atrai. Você já parou para ver, quando acontece um acidente de trânsito, quanta gente para olhar? Não é porque o sujeito é mal educado, não, é porque a tragédia chama atenção. Mas nós não somos o povo da tragédia. Nós somos o povo da boa notícia. Nós somos o povo movido pela boa nova de Jesus. E é isso. É só isso. Hoje eu quero te convidar a deixar que a boa notícia de Jesus mova a sua vida. Amém? Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe quantos irmãos aqui têm andado puxado por más notícias, puxado por situações difíceis.
Quantas pessoas aqui têm feito escolhas erradas porque está vivendo em função dos outros, está dando atenção ao que não é para dar atenção, está se tornando cúmplice de notícia e de situação de morte. Nessa noite, o Senhor nos convida a viver da boa notícia. E eu quero pedir que o Senhor libere os corações aqui, para que, movidos pela Tua palavra, nós sejamos direcionados para o Teu reino, para a Tua glória, para a Tua vontade em nós. Em nome de Jesus. Se você quer decidir hoje, querido, romper com as notícias do inferno e andar pela boa notícia de Jesus, mesmo que você já seja cristão, eu quero te convidar a vir ao altar do Senhor e dizer assim: Senhor, ilumina os meus olhos, porque a Bíblia diz: os olhos são a lâmpada do corpo, e se a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Então vem aqui à frente e diga: Senhor, põe a luz sobre os meus olhos. Sai do seu lugar. Põe a luz sobre os meus olhos, Senhor. Sai do seu lugar e vem ao altar em nome de Jesus. Vem ao altar. Não entendo o meu Pode vir. próprio Rompa com a morte. agir. Rompa com notícias de morte. Rompa com influências erradas, distorcidas. Venha, querido, você que está na galeria, deixa o meio aceso para a gente, por favor, só para facilitar o trânsito do pessoal. Obrigado, Vinícius. Se você que está na galeria, pode vir, venha. Não entendo o meu próprio